cambada de chorão que reclamaram que só tinha no YouTube vídeo do primeiro período. Então, esse vídeo de hoje é para vocês aí da turma B, segundo período do Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Começando aqui matéria nova, já preparando vocês para a segunda prova. Falando de prova, parabéns, ó, top demais, foram bem na primeira prova, mandaram muito bem, galera aí brilhando, me enchendo de orgulho. Que prazer corrigir a prova de vocês, tinha que dava até um arrepio, quase que um prazer sexual da coisa. Acho que você não pegou bem não. Mas enfim, matéria nova, vamos falar principalmente de ato ilícito e responsabilidade civil, mas primeiro, artigo 185, o ato lícito. Sim, o ato lícito estudado pelo artigo 185 é um pouquinho diferente do que a gente vai ver nos outros artigos, mas com semelhanças às matérias que vocês viram para a primeira prova, as matérias que vocês já dominam, as matérias que vocês me encheram de orgulho. Pois bem, o artigo 185, ele fala do ato lícito. O que vem a ser o ato lícito? Em primeiro lugar, ele não é contrato, ele não é negócio jurídico, ele não é acordo de vontades, que cria, que altera, que extingue direitos. Não, ele não é. Então, ele vai ser um ato praticado por uma pessoa, por exemplo, sem necessariamente depender de outra, e ainda assim vai ter consequências jurídicas. Putz, você está falando, não entendi nada até agora. Vamos transformar o concreto em cima aqui do que foi dito de abstrato. Ato lícito. Um testamento. Eu tenho bens, eu tenho patrimônio e sou mortal. E eu quero deixar os meus bens divididos de acordo com a minha última disposição de vontade. Tá, testamento é matéria que vocês vão ver com mais propriedade lá no direito das sucessões. Porém, o testamento é um exemplo maravilhoso de ato lícito. É um acordo de vontades? Não, eu não dependo de outra pessoa. Basta que eu queira fazer o testamento. Tem 3 formas de testamento no Brasil, não interessa aqui falar dessas 3 formas. Mas, por mais que o testamento mais formal, mais solene exija o cartório, mas ele continua sendo um ato lícito. O tabelião, ele só vai registrar a minha vontade. Ele vai deixar ela ali guardadinha, segura, para quando eu morrer, ser aberto, ser lido, e se eu não desrespeitei nenhuma lei, que seja respeitado a minha vontade. Por que a gente estuda o ato lícito? Por que eu coloquei aqui no quadro que não é negócio jurídico? Porque o próprio artigo 185 deixa isso muito claro. Porém, eu tenho que conhecer do negócio jurídico, dos seus requisitos de validade, porque o artigo 185 ele não vai falar muita coisa não. E ele ainda vai remeter a toda a matéria vista anteriormente, do artigo 104 ao artigo 184, sobre o negócio jurídico. O ato lícito, na cabeça de vocês, lembra do exemplo? Lembra do testamento? O ato lícito, ele tem que ser praticado por agente capaz. O testamento, eu, pessoa natural, tenho que ter mais de 18 e não está interditado. Oh, a gente aprendeu isso lá no 104, inciso 1º, muito bem. Segunda coisa, no meu testamento, o objeto dele tem que ser lícito. Oh, igual a gente viu no inciso 2º do artigo 104, muito bem, cabecinha pensante, tem que ter o objeto lícito, possível, determinado, não posso contrariar ao 104, inciso 2º, eu não posso colocar no testamento algo que contraria a lei, sob pena desse testamento ser nulo, no todo, ou pelo menos na parte que ele venha a contrariar o nosso ordenamento jurídico. E a forma? Prescrita ou não defesa em lei. Falei para vocês que o testamento ele pode ter 3 formas. Eu posso ter um testamento particular, feito por mim, de próprio punho, que eu guardo em casa, válido, porém frágil. Pode vir a ser contestado com uma facilidade um pouco maior. Eu tenho uma outra modalidade de testamento, que é o testamento cerrado. O que é o testamento cerrado? É o partido ao meio, não ignorante. Tem nada a ver com serra de cortar, não. Cerrado e fechado. Eu faço a minha disposição de vontade, no cartório vai constar que ela existe e que ela está na mão do particular, de um guardião. Para que eu vou fazer isso?
ele dá mais segurança do que o testamento privado, particular, é menos oneroso do que o testamento público, o testamento feito em asta pública. O último testamento público, feito em asta pública, formal, solene, aí é na forma da lei. Eu vou chegar para o tabelião, vou chegar no cartório, vou falar tudo que eu quero que seja feito com o meu patrimônio, quem são os meus herdeiros, quem são os legatários que eu quero favorecer e, respeitada a legalidade, a minha capacidade, ele vai fazer na forma que a lei determina. O 185 é nesse sentido e não tem muita mágica em relação a ele não. Fecha aqui o primeiro bloco.